Olá, eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre o consultor independente ou empresa de consultoria, qual escolher? E para isso, para me ajudar nesse questionamento, eu conto com a presença do Roberto Nascimento, mestre em administração. Seja muito bem-vindo, professor. Oi, Mari, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Bom, para a gente começar a nossa conversa e sanar logo essas dúvidas, explica para a gente quais as principais diferenças entre um consultor independente e uma empresa de consultoria. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Imagina que você está ali com um problema de liderança dentro da sua empresa, tá? Sim. Você quer contratar alguém de fora para poder te ajudar com esse ponto. Então você pode, por exemplo, contratar o Roberto, se o Roberto trabalhar com isso. Vamos supor que eu sou um consultor independente aí. Então você pode contratar ele, ou você pode ir numa empresa de consultoria renomada, com grandes equipes, times multidisciplinares, toda uma estrutura, metodologias que foram testadas por A, B e C. Então, realmente, quando a gente fala de um consultor independente, a gente está falando de uma pessoa com uma boa expertise que vai vir e vai te ajudar com esse ponto. Quando a gente fala já de uma equipe, né, multidisciplinar, de uma empresa de consultoria, está falando realmente de toda uma organização focada em te ajudar com um grande projeto aí de mudança. Então, o que acaba definindo vai ser a necessidade da sua empresa, a sua necessidade. Exatamente. A necessidade, eu também diria que é a disponibilidade, né? Porque a empresa, você acaba tendo um custo um pouquinho maior, né? Porque você está pagando por muitas pessoas, toda uma estrutura. Então, às vezes, você até quer uma empresa, mas você só consegue pagar o consultor. Mas não me interpreta mal, tá, Mari? Não significa que uma empresa será sempre melhor do que um consultor. O consultor pode ser um grande especialista e, às vezes, não entrar numa empresa justamente porque ele sente que ali ele já se basta. Sim. Eu, por exemplo, já atuei das duas formas, não nessa área, mas como consultor externo, e posso falar que eu, por exemplo, prefiro trabalhar em empresas, porque eu gosto da comunicação, eu gosto da troca, eu gosto desse trabalho em equipe, mas também tive boas experiências como consultor independente, então realmente não posso reclamar. Você é a pessoa perfeita para esse assunto. Que maravilha, vi que a gente está muito bem. Então me responde, em quais situações vale mais a pena contratar um consultor individual, por exemplo? Vamos lá, então. Primeiro, se você não está podendo gastar tanto assim, é sempre bom você dar uma chance aí para profissionais individuais no mercado. Sim. Porque o custo deles tende a ser mais acessível, como a gente acabou de falar. E outra, né? Se você quer uma coisa pontual, você não tem assim um mega projeto para reestruturar N mil coisas dentro da sua empresa, para que você precisa de uma estrutura tão grande assim, de grandes equipes e tudo mais? Às vezes, justamente, esse profissional individual, ele vai fazer um trabalho mais próximo, ele vai fazer um trabalho mais ali no tete-a-tete, e vai gerar um vínculo maior, talvez até uma proximidade maior, e conseguir resolver esse problema talvez de uma forma até um pouquinho mais personalizada e flexível, né? Verdade. Diferente de uma empresa que talvez já venha aí com uma visão mais, essa aqui é a nossa metodologia, vamos fazer assim, 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 assado, e já vem com uma resposta para o seu problema muitas vezes, o que o pessoal de consultoria, isso é um grande erro, tá? Você analisa para depois sugerir uma solução, mas muitas vezes as empresas já vêm com essa, eu sei o que fazer. E não pode ser assim, né? A gente tem que, se estão te pagando para ajudar a resolver, você tem que entender. E eu acho que o profissional individual, ele vem com esse jeitinho melhor para esse tipo de situação. Agora, quais são os pontos fortes de uma empresa de consultoria estruturada? Aí vamos supor, a gente antes falou só de um treinamento de desenvolvimento de liderança. Sim. Vamos supor agora que a gente está ali com um problema endêmico na nossa empresa que está afetando diversas partes, como por exemplo, a gente tem lideranças que estão pouco desenvolvidas e a gente tem times muito juniores ao mesmo tempo. Nós temos uma rotatividade muito alta, né, na empresa, ou seja, as pessoas estão pedindo demissão constantemente ou sendo demitidas por resultados ruins. Então, assim, a gente já tem aí um problema que é muito maior. Uma pessoa só para resolver tudo isso pode ser complicado. Sim. Tá? Além do que, quando a gente fala de um profissional individual, você também fica refém de, vamos supor, essa pessoa tem um problema de saúde, essa pessoa tem outros clientes, nem sempre ele vai estar o tempo todo ali disponível para você. Quando você fala de uma empresa, ela vai ali, vai ter um cronograma bem certinho, com muitas pessoas para te ajudar, enquanto uma equipe vai estar olhando isso aqui, outra equipe vai estar olhando isso aqui, e depois eles concatenam isso e juntam as suas informações. Então, acho que a empresa, eu recomendo sempre a empresa para projetos maiores, mais estruturados, onde você precisa de muito mais atenção a muitos detalhes que se conectam. Aí eu acredito que o caminho melhor é seguir com a empresa.
Agora, como os custos e a capacidade de entrega variam entre essas duas opções? Então, é exatamente isso que eu comentei agora, né? O custo de uma empresa tem que ser mais alto. Por quê? Porque você ali não está trabalhando com uma pessoa só, você vai pagar vários salários ali dentro, né? Sim. Salários não, né? Que não é um vínculo direto, mas você vai ter que remunerar muitos profissionais que vão estar trabalhando para você, direta e indiretamente, porque não são só as pessoas que estão dentro da sua empresa, mas tem gente lá atrás, né? Pensando, produzindo, desenvolvendo. Além disso, você também vai ter a questão da flexibilidade. Então, o profissional individual, como a gente comentou, pode não estar ali, ter algum problema, não conseguir te atender e o teu projeto ficar paralisado, né? Já a empresa tende a não acontecer tanto isso, porque a pessoa teve um problema, não tem problema. A gente tem outra pessoa aqui que estava acompanhando com ela, tem todas as informações e vai dar prosseguimento. Então, acredito aí que esses dois pontos balizam bem essa questão. Então, Roberto, só para a gente concluir, para ficar bem discriminado aqui, quais os riscos seriam de acabar contratando um consultor independente? Quais seriam? Os riscos? É. Olha, o risco seria, primeiro, talvez você precisar ter um escopo muito grande e uma pessoa sozinha não dar conta daquilo, Uhum. o que acontece bastante, tá, Mariana? Porque muitas vezes as empresas querem economizar e acabam, até o consultor nessa hora se sente até um pouquinho enganado, né? Porque ele vai lá para a conversa inicial, fazer um briefing, e aí ele ouve a necessidade, ele entende que é uma coisa e fala assim, não, beleza, eu pego. Aí quando ele chega lá, não é nada daquilo que ele ouviu. Uma cilada. Ele precisa de muito mais insumo para poder trabalhar ali, e muitas vezes ele não vai conseguir entregar. Então existe esse risco da pessoa não conseguir te entregar exatamente o que ela precisa. Existe o risco dele ter algum imprevisto e o projeto ficar paralisado. A disponibilidade dele mesmo. Ficou doente, perdeu alguém, enfim, a vida é cheia de nuances aí que vão acontecendo. Isso pode acontecer. Então, eu acredito que esses aí são os maiores riscos. E talvez que eu fico meio assim de falar, mas se a gente olhar... Fala. Não, se a gente analisar com sabedoria, Uhum. eu acho que eu acredito que faz bastante sentido. Que é... Uma pessoa pensa de uma maneira, né? Quando você tem uma empresa, você tem troca de ideias, você tem conversas, você tem brainstorms. Então, quando você está falando com uma pessoa, pode ser que ela já venha ali enviesada por alguma coisa, com viés inconsciente, e realmente já esteja 100% focada em algo. E isso pode ser que não atenda a sua necessidade naquele momento, e ela não consiga vislumbrar aí outras saídas. Então, eu acredito que esse seja um risco também. Eu só tomo cuidado para não parecer que os consultores independentes são ruins, porque não são. Não, você não fez São isso em momento maravilhosos. nenhum. Você falou os pontos positivos, os pontos negativos também, de todos os lados. Você não foi enviesado nem um pouco aqui na nossa conversa, Roberto. Que bom, fico feliz. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua presença e também por todo o conhecimento de sempre. Eu que agradeço, muito bom. É isso, gente. Bons estudos e até a próxima oportunidade.